Neste vídeo eu gostaria de falar sobre o reino milenar de paz, muito mal compreendido e deve e merece uma atenção para isto. Porque os acontecimentos que vou tratar nesse vídeo fazem parte de um futuro período de glória do reino de paz, objeto de muitas profecias da Bíblia. Para introduzir este assunto, vou citar uma passagem de Isaías capítulo 65. Note o que é dito lá em Isaías, capítulo 65. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. E exultarei por causa de Jerusalém e me alegrarei no meu povo. E nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias. Porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. E quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem. Não plantarão para que outros comam. Porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão de balde, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha com o boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Então essas palavras estão em Isaías capítulo 65, do versículo 17 ao versículo 25. A única passagem bíblica pelo qual sabemos que a duração do reino de paz será de 1000 anos, exatamente, é Apocalipse capítulo 20, do versículo 2 ao versículo 7, onde, por 6 vezes, lemos a respeito desses 1000 anos. Outros textos referentes ao reino milenar são, sobretudo, vou citar alguns, você pode examinar na sua Bíblia, se quiser anotar e examinar. E não vou citar todos porque são muitos, mas em alguns livros, por exemplo, no Salmo capítulo 22, do versículo 26 a 31, e o versículo 40, o Salmo 45, Salmo 72, Isaías capítulo 2, capítulo 9, capítulo 11, capítulo 25, Jeremias capítulo 31, dos versículos 31 a 40, e depois Ezequiel, do capítulo 40 ao 48, onde temos uma descrição bastante detalhada do novo templo estabelecido no reino milenar. Também tem Daniel, capítulo 7, versículo 27, Oséias, capítulo 14, versículos 4 a 8, Joel, capítulo 3, versículo 17, Amós, capítulo 9, Sofonias, capítulo 3, Ageu, capítulo 2, e Zacarias, capítulo 6 e capítulo 14, do versículo 6 ao 21. A essa altura, o Rei da Justiça, neste momento do reino de paz, no milênio, o Senhor Jesus, já entrou em Jerusalém e está sentado no seu trono de glória. Ele feriu, neste momento, ele já feriu todos os inimigos de seu povo Israel, em parte com a participação ativa do próprio Israel. Todos os terríveis juízos mencionados no livro do Apocalipse já atingiram os moradores da terra. Muitos morreram, especialmente nos países cristãos, hoje chamados países cristãos do Ocidente, onde Deus outrora concedeu
muitas bênçãos e muitos privilégios, mas as pessoas, sob o domínio da besta, na grande tribulação, voltaram-lhe as costas para Deus. Os moradores que a essa altura ainda vivem nesses países são indivíduos que outrora, no período da igreja, no período da graça, não ouviram o evangelho da graça e, portanto, não tiveram a oportunidade de serem salvos naqueles dias. Todos os judeus que aceitaram o anticristo como um Messias também morrerão nas guerras. No reino não entrará nenhum judeu ímpio, sequer nenhum. Todos, a Bíblia diz, todos os do povo serão justos. Todos do meu povo serão justos. Isaías capítulo 60, versículo 21. Os povos árabes vizinhos foram derrotados e, por fim, os exércitos russos também caíram nos montes de Israel. Se por um lado esses juízos são horríveis, por outro Deus será glorificado por meio deles, pois a sua justiça, até então, jamais se havia estabelecido em âmbito tão universal. Isaías escreveu certa vez, aludindo aos juízos de Deus, da seguinte maneira: mas o Senhor dos Exércitos será exaltado em juízo, e Deus, o Santo, será santificado em justiça. Isaías capítulo 5, versículo 16. Em consequência disso, a terra se encherá do conhecimento do Senhor, tal como as águas cobrem o mar. Isaías capítulo 11, versículo 9. Além disso, os habitantes da terra aprenderão a justiça pela execução dos juízos de Deus. Veja Isaías também, capítulo 26, versículo 9. A terra, de fato, precisa ser purificada por meio de juízos. Deus removerá todos os seus adversários, o que, aliás, é um requisito para o estabelecimento de um reino no qual habitarão justiça e paz. Ainda que pensar nesses juízos possa apavorar-nos hoje, embora a verdadeira igreja não esteja mais sobre a terra nestes dias para experimentá-los, é para nós motivo de alegria saber que, mediante eles, se aplanam o caminho para esse reino. Voltemos agora para Isaías capítulo 65, onde foi lido no início desse vídeo. No início do trecho citado, constata-se que Deus criará novo céu e nova terra. Se, porém, esse trecho for lido superficialmente, pensaremos poder associá-lo com Apocalipse capítulo 20, versículo 11, e Apocalipse capítulo 21, versículo 1, e teremos a impressão de que esta formação de novo céu e nova terra seja algo relativo ao estado eterno, que é mencionado posteriormente lá em Apocalipse. Entretanto, Isaías deixa bem claro no versículo 20 do capítulo 65, que lê, que essa nova terra a que faz referência ainda haverá morte e juízo. E se considerarmos também que as profecias do Antigo Testamento não ultrapassam a época do reino milenar de paz, entenderemos então que o novo céu e a nova terra de Isaías capítulo 65 são os mesmos céus e a terra de hoje, porém purificados durante a vigência do reino de mil anos de Cristo aqui na terra. Mediante essas informações, fica evidente que o estabelecimento dessa nova ordem, estabelecida por Cristo mesmo aqui na terra, diz respeito já ao início deste reino. Foi também nesse sentido que o Senhor Jesus, falando com vistas ao reino, fez menção de uma regeneração em Mateus capítulo 19, versículo 28. Lá temos essa palavra, e quando ele fala em regeneração, está falando nesse sentido de uma nova terra. Deus há de criar para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. Isaías capítulo 65, versículo 18. O próprio Deus há de ser alegria
por causa de Jerusalém e do seu povo. Nós vemos isso no versículo 19. Nesse período, a morte será execução e a morte será a execução. E se sobreviver, se ela vier, se essa morte sobrevier, será por juízo sobre a manifestação do pecado de alguém, quando alguém apostatar de Deus. Não haverá mais mortalidade infantil. Os anciãos cumprirão os seus dias. Até então, o homem algum jamais terá ultrapassado o limite dos 1000 anos de idade. Isso não aconteceu nem mesmo nos dias anteriores ao dilúvio, mas certamente ocorrerá com as pessoas que entrarem vivas no reino milenar. A Metusalém, o homem mais velho que a Bíblia menciona antes do dilúvio, faltavam ainda 31 anos para ele completar 1000 anos. Gênesis capítulo 5, versículo 27. Quem morrer aos 100 anos no milênio, isto caso Deus o tenha de julgar por causa de pecado, ainda será considerado jovem. As muitas promessas que Deus fizera a seu povo, Israel, serão todas cumpridas no milênio. O povo será participante do estabelecimento dessa nova ordem de coisas que será introduzido gradualmente mudanças decorrentes das gloriosas bênçãos do reino que Cristo vai estabelecer. O povo também terá parte ativa no estabelecimento de um estado paradisíaco, pois edificará e plantará, como se lê em Isaías capítulo 65, versículo 21. Haverá drásticas mudanças no reino animal, lobo e ovelha se apacentarão juntos, coisa hoje inconcebível. O leão comerá palha como o boi. Os animais já não matarão e devorarão uns aos outros como hoje. A maldição da queda do pecado, que se estendeu também ao mundo animal, será em grande parte suprimida. Digo em parte porque, como nós lemos, acabei de ler em Isaías capítulo 65, a serpente continuará rastejando sobre o ventre e comendo pó, como é descrito também em Gênesis capítulo 3, versículo 14. Isto já nos dá uma pequena impressão das enormes transformações deste período. Eu vou descrever agora um resumo tópico das principais características do reino de paz. Por exemplo, nós temos Cristo será rei em Jerusalém, sobre toda a terra. Isaías capítulo 24, versículo 23 e Zacarias capítulo 24, versículo 9. Também haverá um governo de âmbito mundial com sede em Jerusalém. Jerusalém será, com seu templo, o único lugar de verdadeira adoração. Todas as nações, ou seja, suas delegações, terão de comparecer uma vez por ano a Jerusalém para celebrar a festa dos tabernáculos. De outra forma, se eles não comparecerem, não virá chuva sobre o país infrator que não fizer isto. Temos isto em Zacarias capítulo 14, do versículo 16 a 19. Satanás, nestes dias, e seus demônios estarão amarrados por 1000 anos. Então não haverá esse tentador entre as pessoas. Apocalipse capítulo 20, versículo 2 e 7. E Isaías capítulo 24, versículo 21 e 22. Os homens não morrerão, a menos que se rebelem contra o justo governo de Cristo. Pecados por descuido, ou seja, involuntários, serão perdoados com base nos sacrifícios pelo pecado, pois a prestação de sacrifícios será novamente instituído. Leia, por exemplo, os capítulos de Ezequiel, do 40 ao 48. Antigamente, os sacrifícios tinha projeto e projetava para o futuro, para o sacrifício de Cristo. Esses sacrifícios vão projetar para o passado, o que Cristo fez. Outro ponto também, nós podemos ver que somente haverá doenças como consequência direta da disciplina divina. Haverá, contudo, remédio. Ezequiel capítulo 47, versículo 12, Salmo capítulo 103, versículo 3,
Êxodo capítulo 15, versículo 26. Haverá mudanças substanciais na natureza, além das mudanças do reino animal. O relevo da terra também será outro. Zacarias capítulo 14, versículo 10. No final, todavia, depois do reino de paz, Satanás será solto de sua prisão e terá a possibilidade de seduzir as nações. Para tanto, ele se valerá principalmente dos povos estabelecidos a uma distância maior de Jerusalém. A menção de Gog e Magog pode ser indicação de que a Rússia vai desempenhar um papel importante nesse evento. Mesmo após 1000 anos de um reino de Cristo e de paz, esse país ele vai reatar os laços com seu passado ateu e desempenhará papel preeminente nessa última grande rebelião contra Deus, quando os povos tornarem a subir para a batalha contra Jerusalém, instigado por Satanás, e já havia o desejo em seus corações de não submissão a Cristo no milênio. Mas Deus vai consumi-los com o fogo do céu. É o que temos em Apocalipse capítulo 20, versículos 7 a 9, que são apenas 3 versículos, mas quantas informações e quantas informação a respeito do encerramento do reino de paz nos informa ali. Depois disso temos em Apocalipse capítulo 20, versículo 10, num único versículo, a descrição do juízo definitivo sobre Satanás. Lá é dito que o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Ali o diabo voltará a ficar junto com os seus 2 grandes instrumentos, a besta e o falso profeta, que já haviam sido lançados ali 1000 anos antes. E serão atormentados de dia e de noite, pelo século dos séculos. É o que temos no versículo 10 de Apocalipse 20. O castigo deles nunca terá fim. Não é horrível constatar nos versículos seguintes que muitas outras pessoas também serão encaminhadas para esse lugar de eterna condenação? Pois é o que aparece logo após o versículo 10 de Apocalipse 20, a partir do versículo 11, até o final do capítulo. Ali temos o grande trono branco. Estas pessoas, contudo, ainda comparecerão ante o grande trono branco e serão julgados. Mas isto é assunto para outro vídeo, o grande trono branco. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.